Olá a toda a comunidade de alunos da plataforma Elencos Atualiza, sejam muito bem-vindos. Olá a todos. Estamos aqui para mais uma análise do nosso informativo semanal de licitações e contratos. E olha, olhando o material desta semana, um tema salta aos olhos: a busca por segurança jurídica. Uhum. Parece que os tribunais de contas estão cada vez mais preocupados em traçar linhas claras no chão, dizendo ao gestor: pode ir até aqui. Daqui em diante é arriscado. É uma ótima observação. A complexidade da gestão pública exige isso, né? Não basta mais só conhecer a lei. É preciso entender a interpretação que os órgãos de controle dão a ela. Exato. E nosso roteiro de hoje reflete exatamente isso. Vamos começar com uma orientação da Procuradoria de Pernambuco, que coloca um freio em uma prática que vinha gerando dúvidas. Certo. Depois, vamos navegar por decisões importantes do TCU e de outros tribunais estaduais, até chegarmos nos nossos dois grandes destaques. Que são? Uma decisão do TCE-PE, que define de forma muito objetiva o que é erro grosseiro em parecer jurídico, e outra do TCE-SC, que é praticamente um manual sobre a ordem cronológica de pagamentos. Perfeito. A missão, então, é traduzir esses entendimentos em ferramentas práticas para o dia a dia de quem está na ponta. Vamos começar por essa orientação da Procuradoria de Pernambuco sobre o MRSOC. O que está em jogo aqui? Olha, o que está em jogo é o uso do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a Lei 13.019, para finalidades que não são as dele. Uhum. Especificamente, a PGE de Pernambuco orientou que é incompatível usar os instrumentos do MRSOC, como termos de fomento ou colaboração, para a execução isolada de obras e serviços de engenharia. Ah, Para quem quiser os detalhes, a orientação completa está no Boletim Informativo de Licitações e Contratos, lá no site da PGE de Pernambuco. certo. Na prática, isso impede que uma parceria com uma OSC inclua, por exemplo, a construção de uma pequena edificação? Por que essa separação tão rígida? Intuitivamente, parece que uma coisa poderia apoiar a outra. Pois é. Mas a questão toda está na natureza dos institutos. São, assim, mundos diferentes. Como assim? O MROSC foi pensado para um regime de mútua cooperação. O Estado e a OSC se unem com responsabilidades compartilhadas para alcançar um objetivo social. A lógica é de parceria, não de prestação de serviço. Certo. Já um contrato de obra, regido pela Lei 14.133, é um negócio jurídico sinalagmático. Ou seja, eu te pago, você me entrega a obra. Ponto. Entendi. Ele exige requisitos técnicos rigorosos, capacidade de gerenciamento de risco e uma disputa competitiva que uma OSC, por natureza, não está preparada para enfrentar. Entendi. Então a preocupação é que se estava usando a flexibilidade do MROSC para, na verdade, fazer uma contratação de obra de forma indireta, talvez fugindo das amarras e controles da lei de licitações. Seria isso. Exatamente. A orientação da PGE combate um desvio de finalidade. Uma OSC não tem em seu DNA a expertise para tocar uma obra de engenharia. Tentar fazer isso via termo de fomento é desvirtuar o instituto. Certo. Mas, e aqui está o ponto crucial, a orientação não proíbe toda e qualquer obra. Ah, aqui é onde a coisa fica interessante. Qual é a exceção? Onde o gestor pode permitir que uma obra faça parte de um plano de trabalho? Indispensável e fundamentalmente secundário para executar o objeto principal da parceria. Me dá um exemplo prático. Pense assim, uma OSC vai desenvolver um projeto de inclusão digital para idosos e precisa adequar uma sala para instalar os computadores, com rampas de acesso e climatização. Essa pequena reforma é um meio para o fim social. Ah, entendi. A obra serve ao projeto e não o contrário. O erro é quando a obra se torna o próprio projeto. Faz todo sentido. E essa visão é isolada da PGE de Pernambuco ou já encontra eco em outros lugares? Encontra muito eco. A própria orientação cita uma decisão do TCE de Minas Gerais que vai na mesma linha. Lá, o tribunal foi categórico ao dizer que a obra não pode ser o fim exclusivo da parceria. Ela tem que ser meramente instrumental.
Então é uma tendência. É uma interpretação que está se consolidando e que o gestor público precisa ter no radar para não aprovar um plano de trabalho que, lá na frente, será apontado como irregular. Ótimo esclarecimento. Usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Essa lógica nos leva diretamente para a próxima decisão, do TCU que trata das consequências de usar uma ferramenta errada, no caso, uma declaração falsa. Exato. E que consequências? Estamos falando do Acórdão 2520 de 2025 do plenário sobre a declaração de cumprimento de cotas para pessoas com deficiência. Certo? O caso é clássico. A empresa declara na licitação que cumpre a reserva de cargos. Depois, aparece uma certidão do Ministério do Trabalho e Emprego dizendo que ela não atinge o percentual legal. E aí, quem tem razão? A palavra da empresa contra um documento oficial de outro órgão. Como o TCU resolveu essa disputa? O TCU agiu com um equilíbrio. Ele estabeleceu que a certidão do MTE tem presunção relativa de veracidade. Relativa é a palavra-chave. O que isso significa? Isso abre uma porta para a empresa se defender. Ela pode provar que, apesar do número frio não bater, ela se esforçou de verdade para contratar. Mas na prática, o que seria esse esforço de verdade? Isso não pode virar uma desculpa para toda empresa que não cumpre a cota? Onde o TCU traça a linha entre o esforço genuíno e a mera formalidade. Essa é a pergunta de $1 milhão. O que o TCU sinaliza é que a empresa precisa apresentar provas concretas. Não basta dizer, eu tentei. Precisa documentar. Precisa mostrar os anúncios de vagas específicas para PCD que foram publicados, os processos seletivos abertos que não tiveram candidatos qualificados, as parcerias com associações. É preciso construir um dossiê que demonstre uma busca ativa e contínua. Entendi. O problema no caso julgado foi que a empresa, confrontada com a certidão, ficou em silêncio. Não apresentou nada. E nesse silêncio, a presunção da certidão do MTE se tornou absoluta. Precisamente. A omissão da empresa em provar seu esforço transformou a declaração inicial dela em uma falsidade. E a consequência disso é pesadíssima. Declaração de inidoneidade. Nossa. É a pena capital das licitações. A mensagem do TCU é clara. Não basta declarar. É preciso ser capaz de sustentar o que foi declarado. Fica o alerta. Falando em práticas que parecem atalhos, mas podem levar a um beco sem saída, vamos para o TCE do Espírito Santo e o curioso caso da carona da carona. O nome já entrega que boa coisa não é. O nome é ótimo, né? Populariza a irregularidade. O que o TCE-S identificou foi uma triangulação indevida. Uma triangulação? Imagine a cena. Existe a ata de registro de preços A, de um órgão qualquer. Um consórcio municipal, que vamos chamar de B, adere a essa ata. Até aí, tudo bem, é a carona tradicional. Certo. O problema é que o consórcio B não usou o serviço para si. Ele agiu como uma ponte para que os municípios que fazem parte dele, o C, pudessem contratar daquela ata, pegando uma carona na carona do consórcio. Ou seja, o município C contratou de uma ata A sem nunca ter feito uma adesão formal e direta a ela. Usou o consórcio como um intermediário. Qual é o procedimento correto, então? O TCE-ES deixou isso bem claro. As opções são duas. Ou o consórcio B faz a sua própria licitação para atender às demandas dos seus municípios, ou cada município C, interessado, faz o seu próprio processo de adesão diretamente à ata original A. O que não pode é essa intermediação, essa triangulação. Imagino o risco disso. Já vi casos em que isso vira um pesadelo. Um município pequeno usa essa ponte e, no meio do contrato, a ata original é questionada. Ele fica numa situação precária, sem base legal para um serviço que já está rodando. E o tribunal falou sobre a validade desses contratos firmados via carona da carona? Sim, e a conclusão é preocupante para o gestor. O TCE-S afirmou que esses contratos têm natureza jurídica precária. É uma base frágil que pode desmoronar a qualquer momento, deixando o município com o problema na mão. É o típico. É o típico atalho que parece vantajoso, mas o risco jurídico é enorme.
Isso me lembra uma dúvida que surgiu o tempo todo em prefeituras menores: a falta de pessoal técnico. O TC da Paraíba parece ter dado uma luz sobre isso, ao responder uma consulta sobre a contratação de engenheiros e arquitetos, certo? Certíssimo. Foi uma consulta muito objetiva e a resposta do TCE-PB foi igualmente direta e útil, organizada em 3 teses. A pergunta era: posso contratar engenheiros e arquitetos por inexigibilidade e pagar mensalmente? E a primeira resposta foi: Foi um sonoro sim. A primeira tese afirmou que os serviços de engenharia e arquitetura se enquadram como serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, conforme o artigo 74, inciso 3, da nova lei. certo. Ou seja, a premissa para inexigibilidade por notória especialização está presente. Ok, o serviço é técnico. Mas e a contratação em si? Pode ser direta? E os pagamentos mensais, que podem se confundir com uma espécie de salário? O tribunal também disse sim para isso na segunda tese. É possível contratar por inexigibilidade com 2 condições óbvias: que o município não tenha esses profissionais em seu quadro permanente e que os demais requisitos da lei sejam cumpridos, como a notória especialização do contratado. E os pagamentos? Quanto aos pagamentos, eles podem ser mensais, desde que sigam o contrato e, claro, ocorram após o ateste de que o serviço daquele mês foi efetivamente prestado. Não há problema nisso. E ainda houve uma terceira via, uma alternativa que o tribunal apresentou? Não foi? Foi, o que é ótimo, pois dá mais ferramentas ao gestor. A terceira tese confirmou que também é possível contratar esses profissionais via terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra, a DMO. Ah, interessante. Isso abre a porta para contratar uma empresa que fornecerá engenheiros ou arquitetos para atuar na prefeitura, seja elaborando projetos ou, o que é muito comum, fiscalizando obras. É um leque de opções. O TCE da Paraíba basicamente disse ao gestor: você tem um problema de falta de pessoal técnico. Aqui estão 3 caminhos legais para você resolver. E isso é o que se espera de um tribunal de contas: orientação. E essa palavra, orientação, nos leva ao nosso primeiro grande destaque da semana. Um tema que tira o sono de muito advogado público e gestor: a responsabilidade por um parecer jurídico. O TCE de Pernambuco mergulhou fundo nisso. E que mergulho! Essa decisão, em resposta a uma consulta, é de uma clareza e objetividade admiráveis. Ela busca responder àquela pergunta angustiante: o que, afinal de contas, é um erro grosseiro em um parecer? A grande pergunta. Quando o parecerista pode ser responsabilizado junto com o gestor? O TCE-PE, de forma muito corajosa, listou critérios objetivos para isso. E essa lista é o ouro da decisão. O que ela diz? Quando um parecerista comete erro grosseiro. O tribunal definiu que o erro grosseiro acontece quando o advogado público ou privado emite um parecer favorável a um ato administrativo, mas deixa de advertir expressamente o gestor sobre os riscos quando aquele ato contraria frontalmente entendimentos já consolidados. Ah, então o problema não é a opinião, é a omissão do alerta. Exato. O erro não está em ter uma opinião, mas em ignorar o que já é pacificado e não alertar quem vai assinar a caneta. E que entendimentos pacificados são esses? A decisão os listou? Sim, e essa é a parte mais prática. O parecerista comete erro grosseiro se o parecer dele for contrário a as orientações do próprio TCE-PE, como súmulas e pré-julgados, b. a decisões do STF com repercussão geral ou em controle concentrado, c. as súmulas vinculantes do STF, d. a decisões do STJ em IRDR e, por fim, e. a própria lei, a doutrina majoritária ou a jurisprudência já consolidada sobre aquele assunto específico. É uma lista bem compreensiva. Bastante. Isso muda o jogo. A responsabilidade do parecerista não é mais uma nuvem subjetiva, passa a ter contornos bem definidos. Mas isso não pode gerar um efeito colateral, um apagão das canetas por parte dos assessores jurídicos com medo de dar qualquer parecer que não seja ultraconservador? É um risco, sem dúvida. Mas o que o tribunal enfatiza é que a chave está no dever de informação. O parecerista não está proibido de defender uma tese inovadora ou contrária à jurisprudência dominante. Ele só precisa ser claro. Ele precisa ser transparente. Ele deve escrever: gestor,
A minha opinião técnica é por este caminho. Mas devo alertá-lo que o TCE-PE, o STJ e a doutrina majoritária pensam de forma diferente. E os riscos de seguir por aqui são estes. E aí ele se resguarda. Ao fazer isso, ele cumpre seu dever de cuidado e transfere a decisão, já com a ciência do risco, para o gestor. A decisão do TCE-PE, no fundo, é um reforço ao papel do parecer como um mapa de riscos, e não como um mero carimbo. Um verdadeiro guia de conduta. Fantástico. E para fechar a nossa análise, temos outro destaque que também funciona como um guia prático, desta vez do TCE de Santa Catarina, sobre um tema que é uma dor de cabeça em qualquer secretaria de finanças, a ordem cronológica de pagamentos do artigo 141 da nova lei. E é uma decisão de imensa utilidade. O TCSC organizou o entendimento em 5 teses que juntas formam um manual para o gestor. A primeira tese estabelece a regra geral. A fila começa a contar a partir da data de liquidação da despesa. Certo. E, o ponto mais importante, não existe uma fila única na administração. A ordem deve ser organizada por fonte de recurso e, dentro de cada fonte, por categoria de contrato, como bens, serviços, obras. Então, na prática, o secretário de Finanças precisa ter, digamos, várias planilhas de ordem de pagamento rodando ao mesmo tempo. Uma para despesas de saúde com recurso federal, outra para educação com recurso próprio e assim por diante. Exatamente. E a quarta tese da decisão chama isso de ordens cronológicas paralelas. A existência de múltiplas filas é perfeitamente irregular. Isso dá flexibilidade. Muita. A chave, segundo o tribunal, é ter um controle rigoroso, motivar as decisões e dar total transparência a essas filas. A decisão fala em alguma margem para o gestor adaptar essa regra? Por exemplo, se uma conta menor está vencendo antes de uma maior que foi liquidada primeiro? Sim, a segunda tese trata disso. Ela permite que o município, por meio de um regulamento próprio, use um critério complementar, como a data de vencimento da obrigação. Isso pode ajudar a gerenciar o fluxo de caixa. Mas precisa estar no regulamento. O importante é que essa regra complementar seja formalizada, pública e aplicada a todos, para não ferir a isonomia. E os recursos vinculados, como de convênios, que têm um destino certo, eles entram na fila geral? Esse é o ponto da terceira tese. Os pagamentos com recursos vinculados seguem a ordem dentro da sua própria fonte e categoria. E mais, eles podem ser pagos prioritariamente em relação a despesas de fontes não vinculadas, sem que isso seja considerado uma quebra da ordem. Faz sentido. É o reconhecimento de que aquele dinheiro já tem dono e finalidade. Para terminar, a lei permite furar a fila em situações excepcionais. Como o TSSS abordou isso? A última tese é o botão de emergência do gestor. O TSSEC reafirma as exceções da lei como grave perturbação da ordem ou pagamento de pequenas despesas. Certo. Mas ele basicamente diz, sim, você pode furar a fila, mas precisa ter um motivo muito bom, documentar tudo previamente e comunicar imediatamente aos órgãos de controle. Não é uma carta branca. De jeito nenhum. É uma saída de emergência com um manual de instruções bem claro, dando segurança para agir em uma crise sem cometer uma irregularidade. Extraordinário. Que análise completa. Bom, fechamos por aqui. Passamos pela distinção crucial do MROSC para obras, vimos as consequências severas de uma declaração falsa de cotas, desvendamos a carona da carona e, principalmente, aprofundamos 2 guias práticos: os critérios para erro grosseiro em pareceres e as regras para organizar as filas de pagamento. E a discussão de hoje ilustra perfeitamente por que a atualização contínua é vital na gestão pública. Não são apenas regras novas, são interpretações que evoluem e que definem o que é uma gestão segura e diligente. Sem dúvida. Compreender essas nuances, como as que vimos hoje, é exatamente a proposta da plataforma Elencos Atualiza: ir além do texto da lei e entrar na mente dos órgãos de controle. Exatamente. E já que falamos bastante de contratações diretas, como no caso do TCE da Paraíba,
fica aqui uma recomendação prática. Sugerimos que assistam à aula Como Instruir Corretamente uma Inexigibilidade de Licitação por Fornecedor Exclusivo, que já está disponível na plataforma. Ah, sim. É o complemento perfeito para a discussão de hoje. Uma excelente dica. Desejamos a todos bons estudos sobre licitações e contratos públicos. Até o nosso próximo boletim.